Bom dia, amada igreja. Mais uma vez estamos reunidos aí para estudarmos a palavra do Senhor. E que bênção, né? Uma manhã tão especial, tão abençoada, nós podemos abrir a palavra, podemos estudar essa mesma palavra e ver quão grandes coisas o Senhor tem para nos ensinar. E nesta manhã nós vamos aí na continuidade, estudando sobre o profeta Jeremias, e vamos recapitular alguma coisinha e já vamos entrar aí no nosso assunto. Nós estamos estudando de uma maneira condensada, mas o aprendizado, creio eu, que é bom para nós entendermos, principalmente nesta manhã, como Deus realmente usa cada um de nós, independente da nossa idade cronológica, do nosso conhecimento, do nosso aspecto social, porque o Senhor é soberano. Ele pode nos usar da maneira que Ele quiser. Veja comigo aqui, queridos, a nível introdutório, esses aspectos importantes. Primeira coisa, o chamado de Jeremias. Quando o rei Manassés morreu, provavelmente Jeremias tinha 10 anos de idade. 10 anos, né? E nós vemos então que o filho de Manassés governou Judá por cerca de 2 anos, de 642 a 640 a.C. Está aí em 2 Reis 21, do 19 ao 26. Depois, quem assumiu o trono foi o rei Josias, que governou de 640 a 609 a.C. Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano de Josias, 627 a.C. E no registro da sua convocação, a Bíblia enfatiza que a forma era soberana. Deus falou: eu vou usar você, garoto. É você mesmo. É você com 10 anos aí. Você que é originário de Anatote, um celeiro de profetas, de homens de Deus, e eu quero usar você. E Deus, ele fala com Jeremias, e Jeremias registra ali no capítulo 1, versículo 5, antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei o profeta. Então, queridos, vejam a responsabilidade e também o privilégio de Jeremias. E é isso que nesta manhã nós queremos considerar. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã tão maravilhosa, queremos louvar o teu nome, porque a tua palavra é viva, eficaz, penetrante, e nós vemos que a tua palavra faz uma obra maravilhosa em nossos corações. Ela penetra até a juntura das juntas e medulas e é apta para discernir a intenção dos nossos corações. Nos ajude nesta manhã, Senhor. Nos ensine. Em nome de Jesus. Amém. O que você faria se Deus te chamasse com a idade que você tem hoje? Já seria uma responsabilidade, e eu sei que muitos diriam: olha, Senhor, eu não tenho condições, como eu disse também. Já falei várias vezes na igreja, muitas vezes até tentei pular fora do ministério, mas o Senhor me trouxe pela orelha e mostrou: quem manda sou eu. E Deus não precisou fazer isso com Jeremias, porque ele era muito mais maleável que eu. Talvez você também, que tem cocheado entre dois pensamentos aí, e Deus te chamou para o ministério. Agora, diante do chamado de Deus, o jovem Jeremias ele alega a sua incapacidade, né, de tal tarefa, porque ele era um menino. E ele realmente não estava mentindo, ele era um menino. Agora, ele usa umas argumentações muito similares, né, que Moisés usou. Quando a gente vê lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10, e Deus ouviu da boca de Moisés falando: olha, Senhor, eu não tenho capacidade, eu sou pesado de boca, eu não tenho a diplomacia para falar com o faraó. E quando Deus chama o rei Salomão também, e Salomão fala: olha, eu não tenho sabedoria, Senhor, eu quero sabedoria. E Deus dá muito mais ainda a Salomão. Então, queridos irmãos, além de indicar uma possível idade cronológica, né, e Jeremias sabia da sua pouca idade, ele fala também que ele era espiritualmente e socialmente imaturo. Então Jeremias falou: Senhor, o Senhor vai me usar.
calminho, né? Com 10 anos de idade. E ele vê então que ele precisava confiar inteiramente no Senhor, e Deus então o capacita. Deus vai trabalhando na vida de Jeremias e ele se torna um profeta que amava a sua pátria, que entendeu os meandros da sua pátria, que entendeu também os pecados da sua pátria. Queridos, é muito importante nós estudarmos a história do nosso Brasil. Eu sei que você pode falar, pastor, está misturando as coisas e tal, mas eu só quero fazer uma aplicação. Nós precisamos entender a história do nosso Brasil para entendermos também o atual momento em que nós vivemos. Eu não estou falando de partidos de direita e esquerda, A, B ou C. Nós estamos falando o quê? De uma maneira de nós também, a semelhança de Jeremias. Outra aliança tem falado, mas é importante como nós podemos ajudar o nosso governo hoje. Como nós podemos orar pelo nosso governo hoje? Como nós podemos aplicar aquilo que Jeremias viveu e de uma maneira sábia, sem violar a questão das alianças, né? Nós vivemos hoje no período da graça, mas é importante nós aprendermos na fidelidade do profeta, como nós também podemos ser vasos de bênçãos nas mãos do Senhor. Então, nesta manhã, nós vemos aí o ministério do profeta Jeremias. E nós precisamos nos entender, queridos, a pregação, né? Como que foi a mensagem do profeta Jeremias? Né? As pregações dele e suas mensagens eram diretas, eram ilustradas muitas vezes. Ele fala sobre o vaso de barro, vaso do oleiro. Ele dá vários exemplos mostrando de uma maneira didática que o povo de Israel precisava aprender, né? E, queridos, é extremamente importante também que Jeremias orou pelo seu povo. Orou pelo seu povo, até o ponto de ouvir do Senhor que ele não deveria mais orar. Nós vemos isso em Jeremias 7, 16, 11, 14. Agora, até agora, nós não ouvimos do Senhor que nós devemos parar de orar pelo nosso governo atual. Eu não estou querendo transpor uma aliança da outra, mas, queridos irmãos, tem princípios que são universais. É extremamente importante. Nós vivemos um período que o nosso governo precisa muito mais de oração do que no início. E nós vemos, independente de partido, eu orei no governo passado, oro nesse aqui, vou orar no vindouro. E, amados irmãos, se nós queremos ter uma vida melhor, uma vida quieta e sossegada, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, pelo nosso povo, para que tenhamos sabedoria. E Jeremias, ele ora ao Senhor e ele escreve também de uma maneira maravilhosa. Jeremias escreveu mensagens, né? Um livro maravilhoso, um livro de um conteúdo extremamente didático para nós. E além disso também, né, Lamentações de Jeremias. Todo mundo fala do profeta chorão porque ele amava a sua nação, ele intercedia pelo seu povo até que um dia Deus falou para. E, queridos, é bíblico. Hoje Deus não vai mandar nós pararmos de orar pelo nosso Brasil. E nós precisamos de orar. Deus tem realmente dado um canal ininterrupto para nós orarmos pelo nosso Brasil. E é um desafio para nós orarmos pelo nosso Brasil. E uma outra coisa também que Jeremias fez e nós podemos fazer. Jeremias aconselhou o seu amigo Baruque. Nós olhamos lá em Jeremias capítulo 45, né? E Jeremias foi além. Ele aconselhou o rei Zedequias. Vejam aí, queridos irmãos, nossos governantes precisam de oração e precisam muitas vezes de conselhos. Você pode falar, mas nossa correspondência ou nossa gravação, hoje nós podemos mandar até um WhatsApp, isso nunca vai chegar. Já chegou no presidente de pessoas que nós sabemos. Deve chegar também para o governador, para o prefeito,
E a Bíblia diz que nós podemos sim interceder, mandar. Vamos tentar, queridos irmãos. Pior do que está não pode ficar. O que nós não podemos fazer é ficar calados, sem orar, sem interceder e muitas vezes sem mandar lá um texto bíblico para o governador, para o presidente da República, para o prefeito e orar por eles, queridos irmãos. A Bíblia diz: a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. E como diz Romanos 13, nós vamos tratar numa outra pregação, que as autoridades vêm do Senhor, estão nas mãos do Senhor. E o Senhor tem poder de tirar também. E nós sabemos muito bem, nós já vimos isso no cenário brasileiro muitas vezes. Então, o profeta Jeremias tem muito a nos ensinar. Queridos, não vamos perder a oportunidade de aprender com o profeta Jeremias e aplicar em nossas vidas preciosos ensinamentos. Jeremias, uma das coisas que ele nos ensina é que ele era um profeta de coragem. Profeta de coragem, né? Ele era uma pessoa que tinha coragem. A sua pregação, suas mensagens eram diretas, né? Ilustrada por metáforas, como nós já falamos. E Jeremias, ele não fazia rodeios, não. Ele ia diretamente ao assunto. Ele falava da maneira que necessitava falar, né? Então, queridos, é extremamente importante isso. Jeremias, a sua coragem era maravilhosa. Jeremias foi um profeta corajoso, né? Ele não se intimidou, nem se deixou levar por ameaças. Ele entregou a mensagem do Senhor, ainda que não agradasse o seu povo. Sofreu por ser fiel, mas não foi omisso. Queridos irmãos, tem aqui um grande desafio para nós. Conforme nós vimos no slide passado, né, ele sofreu conspiração. Uma das coisas que tem pesado muito no meu coração, e eu tenho visto, né, e tenho falado com alguns irmãos, né, às vezes tem pessoas que estão ao nosso lado e de repente viram as costas, mudam a casaca, mudam a bandeira. E eu lembro quando era moleque, tinha aquelas situações lá, um dia um garoto torcia lá para o Santos, outro dia para o Corinthians, depois Palmeiras, São Paulo. Às vezes chegava até a Portuguesa. Não que a Portuguesa não mereça a torcida, mas era um clube de menor expressão, embora tenha sido campeão lá em 73, né, junto com o Santos. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque é verdade, queridos irmãos. Quantas pessoas muitas vezes começam um projeto conosco, né, e de repente, no limiar das coisas aí, viram as costas. E nós olhamos também a nível governamental. Por isso que nós temos que orar pelo nosso governo. Nós temos que orar pelos homens que Deus está usando no plano governamental do Brasil. E muitas vezes eles vão ter que tomar medidas que não são agradáveis, mas são medidas que precisam ser tomadas. E nós temos que orar para que Deus continue dando sabedoria a esses homens, para que eles sejam vasos de bênçãos. E às vezes nós pensamos num bem imediato, num benefício imediato, mas não estamos vendo lá à frente. E lá à frente, esse bem que agora parece que é imprescindível, vai ser uma tragédia. E é por isso que é bom, quando os homens têm sabedoria, às vezes eles tomam algumas medidas amargas aqui, mas para que lá na frente nós sejamos grandemente abençoados. Então, queridos, é extremamente importante lembrar que Jeremias sofreu conspiração. Ele foi acusado de ser traidor. Por quê? Porque ele tomou medidas e ele falou, tanto com os reis, como líderes ali, que a atitude deles estava errada. Jeremias chegou a ficar preso. Está disposto a ficar preso, queridos irmãos? E não estou falando mais agora pelo Brasil, pelo aspecto patriótico somente, mas pela causa do Mestre. Muito mais do que qualquer coisa, nós vemos aqui um grande desafio para nós hoje, sermos brasileiros que amam ao Senhor.
independente da bandeira que nos governe. Amar ao Senhor e dar o nosso melhor pela nossa pátria. Jeremias ficou preso numa cisterna, num poço. Já pensaram, irmãos? Que dificuldade! Mas esse é o Jeremias que nós olhamos aqui, um profeta dinâmico, um profeta que faz a vontade do Senhor, um profeta que está disposto a pagar o preço. Ele amava a sua pátria, mas ele adorava o Senhor, somente o Senhor. Nós podemos amar nossa pátria sim, mas adoração, nós só acreditamos ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus soberano e triuno, o nosso Deus. E é por isso, e Jeremias sabia distinguir bem. E ele não fez conchavos políticos, mas ele orou, ele foi uma bênção na vida dos seus governantes, porque ele falou a verdade, ajudou, sugeriu, foi preso, mas ele não abriu mão das suas convicções, porque eram convicções bíblicas. Ele sabia quem o tinha convocado e o chamado para aquela obra. Então, queridos, agora vamos ver nesse slide presente aqui, Jeremias e o Novo Testamento. Nós vemos que Jeremias ele faz alusão à destruição de Babilônia e, de uma maneira muito especial, a referências do profeta Jeremias em diversas partes. Também no Novo Testamento, além da profecia dele, ele fala em Jeremias 50, 32, e nós vemos isso também em Apocalipse 18:8, falando o quê? Da destruição de Babilônia. E há um cenário, e um cenário profético. Em Apocalipse nós olhamos já, a coisa está fervendo, mas a Bíblia fala do nosso arrebatamento. Nós não estaremos aqui nesse período. Agora, um outro aspecto que o profeta Jeremias trata com muita propriedade, ele fala do coração incircunciso de Israel. E quando nós olhamos em Atos 7:51, o Senhor não está falando da circuncisão da carne, Ele está falando da circuncisão de coração, da conversão, da mudança de atitude. E isso que deixava o coração de Jeremias triste. O povo era religioso, mas não era um povo que cultivava o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus Jeová. Porque era um povo que estava ali metido até em idolatria, queridos irmãos. Como que nós podemos imaginar? Um povo que sabe que lá já estava escrito, ouve ao Israel, o Senhor é único. E aquele povo deixou entrar as divindades pagãs, entrando ali e sofrendo cativeiro até por causa disso. Além de violação de sábados e tudo mais. Agora, Jeremias, ele faz ali um contraponto, ele fala o quê? Da obra do oleiro, ele desce a olaria ali, ele vê o oleiro trabalhando num vaso, e quando nós olhamos lá em Romanos capítulo 9, nós vemos Paulo falando também, um aspecto semelhante sobre o trabalho de Deus em nós. E finalizando aqui esse aspecto, a alusão da nova aliança. Em Jeremias capítulo 31, do 31 ao 34, ele cita o livro de Hebreus, falando realmente desta aliança, E o livro de Hebreus fala também da transição da aliança velha para a nova aliança, aliança que o Senhor realmente agora prepara e nos dá esse privilégio de viver o que? O sangue da nova aliança, o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não mais aqueles cordeiros que simbologicamente morriam ali, uma vez por ano, levando os pecados da nação, mas ele fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o escritor aos Hebreus, ele explica de uma maneira toda especial a um povo de cultura hebraica. Os hebreus é o quê? Uma comunidade de pessoas israelitas, que eram transformadas pelo poder de Deus, que conheciam realmente o Velho Testamento como nunca e sabiam realmente de todo aquele aspecto que eles estavam vivendo. Agora, queridos irmãos, nós temos nesse presente slide alguma coisa a considerar que é extremamente importante. É a entrega do profeta na obra do Senhor. Pense bem, queridos irmãos, quando uma empresa nos contrata,
ela quer que nós demos o nosso melhor, né? Quando Deus nos chama, Ele nos salva, Ele trabalha em nós, Ele está trabalhando hoje em nós para que nós constantemente progridamos espiritualmente, e o nosso progresso evidencia o quê? Um homem melhor, uma mulher melhor na obra do Senhor, no reino do Senhor, para a glória do Senhor. E o profeta Jeremias, desde a sua tenridade lá, da sua adolescência, juventude, ele faz o quê? Ele se envolve, ele dá tudo de si. Tudo que ele era, tudo que ele tinha, ele gastou na obra do Senhor. Inclusive, muitas vezes colocando em risco a sua integridade física. Está disposto, irmão? Nós estamos falando agora da obra do Senhor. E Jeremias, ele mesclava também o seu patriotismo com consagração. E nós temos nos envolvido pelas questões do nosso país, temos orado pelo nosso Brasil, e não é aquela oraçãozinha, olha, Senhor abençoe aí nosso presidente, governador, prefeito e tal, mas gastar tempo em oração, separar um tempo. Às vezes você pode falar, não estou tendo tempo, e trabalhar em home office, né? Às vezes o nosso tempo é muito exigido, porque nós temos que estudar o que nós vamos gravar, o que nós vamos falar, e temos que estudar já para amanhã. Mas, queridos irmãos, oração é fundamental. Nós temos que separar um tempo, nós, para orar pelo nosso Brasil. Como Jeremias fez. E é claro que havia uma outra questão, mas nós estamos num princípio igual, porque autoridades que foram colocadas hoje, foram colocadas por Deus. E Deus que coloca e Deus que tira. Mas é nosso papel estarmos o quê? Intercedendo e pedindo sabedoria. E, queridos irmãos, nós estamos vivendo um momento crítico agora. E precisamos muito de orar pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, prefeitos, vereadores, porque nós temos que caminhar para uma unidade. Se é que nós queremos ver dias melhores. Nós vemos aqui uma disputa, uma ciumeira, alguma coisa que realmente envergonha qualquer um, enquanto pessoas estão morrendo. Há uma briga mesquinha por mídia, por propaganda política, quando falta anos para a eleição. E não estão se importando com vidas que estão indo para o túmulo, e muitas das quais sem Jesus Cristo. E nós, queridos irmãos, nós, a semelhança do povo de Israel, nós, a semelhança do profeta Jeremias, somos chamados para orar pelas autoridades e para nós falarmos muitas vezes coisas que não vão agradar, mas que são verdade. Que muitas pessoas, por conta desse vírus, desse mal, estão indo para a eternidade sem o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos interceder por eles também. Essa madrugada não é jogando confete nem querendo aparecer, irmãos. Mas estava orando, levantei de madrugada e fui orar pelos pastores do Nordeste ali. Uma crise hospitalar, as situações do Norte também, no Amazonas, que agora já amenizou um pouquinho, mas já pensaram lá, tem pastores, tem famílias, tem diáconos, tem obreiros, tem evangelistas, que têm filhos como os seus e os meus, que precisam de assistência, de hospital, que precisam muitas vezes aí do pão de cada dia, não estão podendo trabalhar, não está chegando o sustento. E eles estão precisando das nossas orações e também das nossas ofertas e das nossas orações. Como eu já falei no início, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Tem muitos Jeremias lá no Norte e Nordeste que estão pagando o preço, queridos irmãos. Nós estamos aqui, graças a Deus, parece que a curva tem amenizado um pouquinho, as fases aí que a prefeitura decodificou já tem feito São Paulo progredir um pouquinho, já estão aí cogitando a abertura das igrejas, e nós, né, já temos feito um projetinho, mas independente disso, queridos irmãos, nós precisamos orar. E nós precisamos falar
mesmo quando for algo que não vai ser muito popular. Muitas vezes nós não queremos falar, mas nós estamos colhendo o que nós semeamos. Eu falei há um tempo atrás aí, e é comum nas outras igrejas também, quantos cultos de oração que nós tivemos com uma frequência muito baixa. E nós sabemos o quê? Que havia disponibilidade de irmãos e irmãs estarem conosco e não estiveram. Você pode falar, aí, pastor, está lembrando de coisa passada, isso já faz 3 meses. A pandemia não passou. Nós precisamos continuar orando, mesmo em casa. E quando nós voltarmos, se Deus quiser, nós vamos voltar logo. Eu quero ver você, irmão, no culto de oração, também para agradecer. Sabe por quê? Deus está preservando a sua vida, a vida da sua família. E mesmo que a gente chegue cansado, muitas vezes eu fico direto, nem volto para casa para buscar a Lídia, mas é o quê? Nós devemos agradecer ao Senhor pela vida que Ele tem nos dado, pelo trabalho, pelo pão de cada dia. Aquele salário, muitas vezes, que nós acreditamos, mas eu estou numa empresa A, uma empresa B, uma empresa C. Na verdade, aquele salário, irmão, que você recebe, vem das mãos do Senhor. Do gracioso Senhor, que tem preservado o nosso Brasil, a nossa nação, né? Porque uma coisa é a nação geograficamente e outra é a nação politicamente, e outra ainda é a nação espiritualmente. O Brasil tem aí crescido o número de evangélicos, né? Que bom, mas o número de salvos, de pessoas que são transformadas no seu caráter, que nasceram de novo, que são novas criaturas, isso é uma outra coisa. Aí a conta baixa bastante. Porque tem muitos evangélicos, né? Mas pessoas que nasceram de novo, que estão dispostas, igual Jeremias, a pagar um preço pela sua pátria, em orar pelos seus governantes, aconselhar, mandar cartas, mandar WhatsApp para os seus governantes, incentivando, ajudando e intercedendo por eles. Aí a coisa já muda de figura. E nós olhamos que Romanos 13 fala que nós devemos orar pelos nossos governantes. E Jeremias nos ensina como ele orou, ele intercedeu, aconselhou, né? Nós vemos aí Baruque, que era um amigão dele, aconselha também, e Zedequias, o rei também, até que chega um momento que não dava mais. E uma coisa que é peculiar também é que, embora chegou o tempo do cativeiro, Jerusalém já havia ido e Judá também vai, mas a Jeremias é permitido ficar em Judá. Ele fica com alguns remanescentes ali, e aquela mistura toda, mas Jeremias ele continua o seu ministério intercedendo ao Senhor. Que maravilha, queridos! Quantas lições nós podemos aprender com a entrega do profeta Jeremias na obra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito, bondoso e todo-poderoso Senhor, queremos te agradecer por esta manhã tão maravilhosa, queremos te agradecer porque a tua palavra ela vem de encontro às nossas necessidades. Nos anime, nos capacite, Senhor, a continuarmos batalhando pela fé uma vez dada aos santos. E capacita-nos, Senhor, a sermos vasos de honra, que exaltem o teu nome. Dirija-nos, Senhor, que sejamos homens, mulheres, jovens de oração, e que o Senhor seja glorificado e a tua igreja cumpra o seu papel como luzeiros neste mundo que está em trevas. Muito obrigado por tudo que aprendemos e tudo que vamos praticar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Abraço a todos. Até mais tarde.